Chegou a hora da gente fazer o balanço do que aconteceu na Bolsa de Valores durante essa semana e também comentar sobre uma certa canoa furada que apareceu. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e aqui nós estamos para comentar sobre as notícias que aconteceram durante a semana, bem como um resumo de tudo o que aconteceu ali no Ibovespa, as movimentações principais pelo menos, e claro, te dar sempre um insight de por que essas coisas acontecem e trazer um pouco mais de conhecimento para a sua bagagem sempre que possível. Então fica aí com a gente para você aprender um pouco mais com relação a experiências do que está acontecendo no dia a dia. Eu quero abrir o nosso vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você. Você é um investidor da Saraiva? Se você for, tenho péssimas notícias para você. Para quem não conhece, a Saraiva é uma grande rede de livrarias, mas que estava tendo grandes problemas com o seu operacional. Inclusive, ela entrou em recuperação judicial já há 5 anos. E aparentemente o plano que eles estavam desenvolvendo para a recuperação da empresa não funcionou e ela declarou falência na última quarta-feira. E caso você seja uma das pessoas que está tocando violino enquanto o barco afunda, provavelmente você deve ter aquela dúvida na cabeça. O que é que acontece com as minhas ações de Saraiva uma vez que a empresa está quebrando? E apesar dessa ser uma situação triste e ruim para o mercado como um todo, nós podemos pegar esse exemplo para aprender algumas coisas do que acontece quando esse tipo de situação vir a ocorrer, seja numa empresa que você investe ou até uma empresa do mercado mesmo. Aqui nós vamos entender literalmente o que vai acontecer com o pior cenário possível se uma empresa que tiver na sua carteira simplesmente virar pó. Bom, e primeiro, para a gente entender toda essa situação e o que vai acontecer, a gente tem que saber qual que é a nossa posição nesse cenário. Uma vez que você seja um dos acionistas da Saraiva, você está na posição de sócio. Isso é bastante importante para a gente entender a dinâmica do que vai acontecer nos próximos dias ou meses. Mas isso não significa que você vai ter algum ônus relacionado à empresa ter quebrado. Como acionista, você é tratado como sócio no sentido de ficar lá no final da fila quando você for receber algum valor relacionado à liquidação da empresa. Então vamos lá, a primeira coisa que vai acontecer caso uma empresa quebre é que ela vai ter todos os seus ativos liquidados, ou seja, o que ela poder vender de estoque, de ativos, seja imobilizado ou não, ela vai vender. O que ela tiver como garantia, talvez, de algum empréstimo ou algum debênture, coisa assim, vai ser tomado e daí por diante. Uma vez que essa liquidação ocorra, esses valores, junto com caixa e qualquer outro valor que a empresa tenha em posse, vai ser utilizado para resolver os problemas que a empresa tenha com relação aos seus credores. Aqui a gente não está falando só de instituições financeiras, tá? A gente está falando também dos funcionários, dos fornecedores, do próprio governo. E aí, se depois de todo esse pessoal tiver recebido o que lhes é devido, aí sim entra você. Então, uma vez que está tudo quitado, os valores restantes vão ser divididos entre os sócios. Mas a gente tem que lembrar aqui de duas coisas importantes. Primeiro, que a chance disso acontecer, de sobrar alguma coisa, ela é baixa nesse tipo de cenário. E também que você vai receber proporcional à quantidade de ações que você tinha. Você não vai simplesmente receber todo o valor que você tinha investido naquela empresa, ou equivalente ao número de ações que você tinha ali. Você vai receber proporcional ao restante que sobrou de dinheiro dentro do caixa da empresa, relacionado com o percentual que você tinha da empresa em si. Mas isso significa então que eu vou morrer no prejuízo por uma empresa ter quebrado? Muito provavelmente sim. Você vai ficar com o seu prejuízo, ou seja, os valores que você tinha depositado ou tinha como acionista para aquela empresa, eles devem virar nada. Mas isso traz algumas lições muito interessantes para o investidor. A primeira delas é que você entende com esse tipo de situação que o chão ou zero, ele é de fato o limite para o investidor minoritário como você e como eu. Você no máximo vai perder tudo aquilo que você investiu na empresa, não vai adquirir uma dívida por conta disso. E outra lição muito importante que a gente tira desse tipo de situação é justamente de que não é interessante e seria até muito arriscado nós mantermos um valor muito relevante aplicado num único ativo, uma vez que qualquer empresa que está aí na Bolsa de Valores pode vir a falir um dia. É claro que as empresas que são mais
sólidas ou têm certos modelos de negócio, têm uma dificuldade maior em quebrar, principalmente quando a gente olha para o cenário geral, né, como macroeconômico, também para a importância que essas empresas têm para o cenário econômico geral, né? O próprio governo pode interferir no caso de um banco quebrar, por exemplo, para que isso não gere um impacto muito real na economia. Mas o interessante aqui para nós, de fato, é entender como a diversificação vai servir como uma barreira de proteção muito melhor do que qualquer um desses gatilhos que a gente possa ter sendo disparados aí por uma instituição como o próprio governo. E é justamente nesse quesito que nós aqui da Lariat podemos te ajudar, em fazer com que a sua estratégia de investimentos ela esteja diversificada não somente em ativos, como também em setores, como empresas diferentes, muitas vezes países e até outros tipos de ativos que podem ser encontrados aí no mundo afora. E nosso modelo de trabalho é bem simples. Nós avaliamos a sua carteira atual ou começamos uma do zero, caso você ainda não tenha uma, e nós levamos em conta as suas necessidades, o seu momento de vida e também os seus objetivos futuros para a gente moldar a estratégia da melhor forma que vai suprir as suas necessidades. Então, se você quer começar esse planejamento junto com a gente, basta você entrar nos links que estão aqui na descrição e lá você vai ter todo o caminho para conversar conosco, tirar todas as suas dúvidas e começar a investir de maneira diversificada e também vai trazer mais segurança para o seu patrimônio e mais rendimento no futuro. Mas a Bolsa de Valores não é só a gente quebrando, por mais que a gente tenha tido aí uma semana bem complicada no nosso Ibov. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o resumo do que aconteceu durante essa semana, as empresas que caíram, os setores que subiram, que no geral a maior parte do pessoal caiu mesmo, né? Mas vamos lá falar, começando pela segunda-feira. E a semana começa com o mercado de commodities lá embaixo, e começando pela Petrobras, nós tivemos uma desvalorização no preço geral do petróleo internacional, e com isso a empresa também cai no nosso valor e também na sua cotação. Ali a gente chegou na queda de 1,50 na Petrobras na segunda-feira. Mas a Petrobras não foi a única que entrou em queda, a Vale também entrou nessa dança com o feriado chinês, né, que está rolando por lá, e isso faz com que o mercado do minério de ferro fique meio estagnado, com isso queda de 0,87% na Vale. Mas outro fator interno que também atrapalhou aqui a valorização dos ativos na Bolsa de Valores foram os juros futuros, que estão seguindo mais ou menos a linha do que está acontecendo com os treasuries ou tesouros americanos. Com eles em alta, o mercado tanto do varejo quanto os bancos aqui no Brasil caíram bastante. A gente teve destaque aí para Magalu, que caiu 5,19 na segunda-feira, e também o Banco Bradesco, que caiu 1,40. Mas a empresa que realmente levou a bandeira ali de maior queda durante o dia foram as lojas americanas. Nos dois últimos pregões tiveram algumas notícias interessantes com relação ao processo que eles estão agora de recuperação judicial, com isso eles tinham subido nos últimos pregões. Mas a empresa acaba despencando com a saída do relatório de acompanhamento dos administradores judiciais, e eles têm mostrado ali o desempenho da empresa e alguns outros fatos relevantes. Entre os destaques, a empresa desligou 1.131 funcionários, fechou 21 lojas e teve uma queda de quase 13% nos seus clientes ativos durante o momento em que ela foi avaliada. É claro que isso soou muito ruim para o mercado, que precificou a empresa negativamente em 13,68% no dia. O saldo final foi de queda de 1,29%, batemos os 115 mil pontos no Ibov. E a terça-feira foi queda livre, e nós chegamos nos treasuries americanos a um patamar que não foi alcançado desde 2007, e com isso vários setores aqui seguem mais ou menos essa linha de juros futuros altos e acabam despencando. As principais quedas estão novamente nos bancos e no varejo. Seguindo a linha dos bancos, a própria B3, que entra no setor financeiro, caiu 4,21%, o Itaú também caiu 1,26%. Do lado do varejo, tivemos outras empresas em queda, a Magalu menos 8,46% e a Petz também sofreu bastante com 6,52% de queda. Mas o destaque dessa terça-feira ficou por um caso até de certa forma curioso, e aconteceu quando um fundo imobiliário, no caso LVBI11, veio justificar o motivo que eles estavam pagando menos dividendos nessa última relação. E para justificar justamente essa queda nos dividendos, eles tiveram que informar a inadimplência de um dos seus clientes, no caso uma outra empresa que está listada em bolsa de valores, a Sequoia SEQL3, ela tinha ficado inadimplente neste último mês. Olha só que beleza, né? Sendo cobrado aí em praça pública. A empresa, que é focada no setor de transporte e logística, não teria
teria pago o aluguel referente a uma parte de um galpão localizado em Extrema, Minas Gerais. E é claro que, entre outros problemas que já estão acontecendo com a empresa, mas esse na bola de neve soou muito ruim para o mercado, que precificou isso com negativa de 8,62% na terça-feira. E a queda brusca foi de 1,42%, batemos ali os 113,4 mil pontos no Ibov. E a quarta-feira foi um pequeno alívio, a bolsa andou praticamente de lado, mas com uma leve alta, que poderia ter sido maior se as grandes empresas não tivessem operado negativamente para o dia. A Vale ainda sem um feedback por conta do que está acontecendo lá na China, o tal feriado, ainda estamos parados e esperando o que vai acontecer. A precificação foi negativa para o dia de 1,07% para a Vale, e também a Petrobras, acompanhando o preço do petróleo internacional, caiu 3,97%. A reação acabou vindo justamente desses setores que sofreram tanto nos dias anteriores, como o varejo e os bancos. Aqui nós tivemos como destaque de alta a Arezzo com mais 6,17% e o nosso Banco Bradesco, mais uma vez, com uma alta de 3,38%. Mas o mercado como um todo está andando praticamente de lado ou em queda, principalmente por conta do cenário americano, ainda naquela iminência de uma nova alta de juros e na expectativa dos indicadores sobre desenvolvimento econômico. Na quarta-feira, inclusive, uma das agências que medem ali o desenvolvimento econômico, a ADP, informou que a geração de empregos no setor privado estava abaixo da expectativa, sendo ali gerados 89 mil empregos ou vagas de emprego no setor privado, ante a expectativa que estava em 153 mil. A gente vai ver algumas reviravoltas ainda com relação a isso, mas essa foi a informação que chegou ao mercado na quarta-feira e por isso o pessoal não estava muito animado no geral, e isso faz com que a nossa bolsa também acabe andando de lado. Ainda assim, o saldo foi positivo no final do dia, em 0,17%, batemos os 113,6 mil pontos. E a quinta-feira, mais uma vez, andando praticamente de lado na Bolsa de Valores, mas agora com uma leve queda, e o pessoal que estava se recuperando no dia anterior, na quarta-feira, hoje toma outra pedrada. O varejo encontra um dia bastante negativo, tendo como destaque a Magalu, que caiu 4,23%, e as Casas Bahia, que caíram 3,45% no pregão da quinta-feira. Quem veio dar uma freada na queda que estava acontecendo na nossa bolsa foram os bancos e também os nossos gigantes, né, as nossas empresas principais do nosso índice do Ibovespa. O Sambi 11, o chamado Santander, operou em alta de 2,35%, Vale uma leve recuperação de 0,05% e Petrobras positivo em 0,34% também. Agora o desastre maior aconteceu por conta das construtoras. Todo o setor operou em baixa por conta de uma decisão do STF que está sendo revisada a respeito das correções monetárias em cima do fundo do FGTS. E essa pauta é bastante importante porque muitas pessoas utilizam o FGTS para dar entrada ou abater o seu financiamento de residências. Com isso, as construtoras que acabam lidando com públicos de uma renda um pouco menor, que vão fazer uso deste fundo para poder pagar um juros mais baixo, acaba sofrendo bastante. Com isso, nós tivemos uma baixa generalizada no setor e deixamos aí na tela algumas das empresas que caíram bastante por conta dessa notícia. Mas ainda assim, o saldo final do dia foi negativo, mas nem tanto. Caímos 0,28%, ainda no patamar dos 113, porém agora 0,2 mil pontos no Ibov. E a semana fecha positiva para o Ibovespa, apesar do início do dia ter sido bastante ruim, mas o fechamento ficou no azul. Nós tivemos também uma valorização no preço internacional do petróleo, que ajuda a Petrobras durante o dia. Petrobras consegue uma valorização de 2,38%, e isso apesar de uma decisão do CARF, que decidiu que a empresa deve pagar 6,5 bilhões de reais por conta de algumas tributações de empresas no exterior que teriam sido feitas de forma incorreta. Então, basicamente, o CARF decidiu que a Petrobras está devendo dinheiro para o governo. Outra grande empresa que também subiu no índice foi a própria Vale, que agora, com a antecipação dos movimentos que devem acontecer pós-feriado lá na China, já precificou isso antecipadamente, agora na sexta-feira. Com isso, a empresa fechou no positivo em 1,46%. Além disso, tivemos alguns bancos performando bem por conta de uma reavaliação de algumas casas de análises. Então, a recomendação positiva feita por alguns analistas fez com que tanto o Banco do Brasil quanto o Santander operassem positivo, respectivamente 4,07% e 1,91%.
Mas a chave virou realmente quando nós tivemos o relatório final do payroll americano. Ele é a medida oficial utilizada para medir a atividade econômica. Ele fica um pouco contra o que tinha saído lá na quarta-feira relacionado aos empregos gerados no setor privado. A expectativa que a gente tinha para esse payroll era que fossem criadas 170 mil vagas fora do setor agrícola, mas o pessoal conseguiu quase que dobrar a meta. Nós chegamos a bater 336 mil lá nos Estados Unidos, o que é uma ótima novidade. Apesar da geração de emprego ficar num patamar bem acima do esperado, ainda não tivemos bons resultados com relação ao índice de desemprego. O esperado era que se houvesse uma queda para 3,7%, porém manteve-se o que nós tínhamos no mês anterior, que era de 3,8%. Mas claro que ainda assim o mercado ficou bem satisfeito com o resultado atual e claro que toda notícia positiva lá no mercado americano acaba refletindo um pouco em outros mercados e aqui no Brasil não seria diferente. Com isso nós encerramos a semana em alta de 0,78%, batendo 114,1 mil pontos, o que nos deixa ainda abaixo do patamar inicial da semana e faz com que o mês de outubro já comece no vermelho. E assim a gente finaliza os destaques da nossa Bolsa de Valores e do resumo do que aconteceu no mercado durante a semana. Claro que nós não podemos trazer tudo o que acontece, porque são muitas informações, muitas notícias, mas gostaria de deixar em aberto para você, caso tenha encontrado alguma informação que nós não comentamos, mas que você acha importante, manda aqui nos comentários que a gente sempre dá uma lida, conversa com vocês, responde dúvidas e perguntas também. Então mandem aqui, que serve de caixinha de sugestões também pra gente. No mais, eu vou deixar um abraço para você e nos vemos na semana que vem.